Sou forte e persisto. Sou forte e persisto. Sou forte e persisto. Sou forte e persisto. Sou forte. Sou forte. Sou forte. Sou forte. Sou forte. Sou forte e persisto. Sou forte. Sou forte e persisto. Oi, meu nome é Bárbara, eu tenho 36 anos, sou de Campinas, eu sou professora, né, de Sociologia e Geografia e moro aqui em Hortolândia e dou aula aqui no Guido desde 2019. Bom, eu nasci em 1987, né, em Campinas, e sobre a minha infância, o que eu tenho para dizer assim, foi uma infância relativamente difícil porque eu fui criada com mãe solo, né, pai ausente. Meus pais se separaram quando eu tinha 2 anos, né, então quase não tive realmente a presença dele. E fui criada também por mulheres, né, não só pela minha mãe, né, mas a minha mãe tinha uma rede de apoio assim, mais de mulheres mesmo, que seria a minha avó, a minha mãe, né, como eu falei, a minha tia, e acho que é importante ressaltar isso, assim. Bom, e aí indo para a adolescência, né, eu tive uma adolescência também relativamente difícil, porque eu fui uma adolescente muito privada, assim, de viver a adolescência, né. E aí um episódio da minha adolescência que me marcou muito é que eu queria sair, né? Queria muito sair assim, com os amigos e tal, e minha mãe não deixava. E eu comecei a me envolver com igreja, assim, né? Comecei a me envolver com o pessoal da escola, que era da igreja também. Então comecei a querer ir para a igreja para poder ficar mais perto dos meus amigos, né? E aí a minha mãe deixou, né? Só que daí quando era para ir na missa, assim, né? Aí a gente saía depois da missa. A gente saía depois, daí quando era para sair depois da missa, aí a minha mãe não deixava, né? E aí começou, né? Uma série de proibições, assim. E aí o engraçado é que a minha família proibia eu de ter amizades, né, mas de namorar não, né, e eu não queria saber de namorar, né, na época, assim. E aí até que um dia a minha mãe me apresentou um rapaz, a família dele, que era do norte de Minas, me apresentou e esse cara, tipo, gostou de mim e tal, a família também gostou da gente, a família dele, né, e minha mãe também gostou muito dele. E aí a minha família, né, ficou em cima de mim para eu namorar esse rapaz, né, mesmo à distância e tal, né, ficou em cima de mim, a gente trocou telefone, né, na época eu tinha 14 para 15 anos e esse rapaz ele tinha 18 já, a gente trocou telefone e a minha família insistindo muito para eu namorar esse rapaz, assim, né, tanto que a gente começou a meio que namorar, né, por telefone, para atender os desejos, né, da minha família e o desejo dele também, da família dele. E aí a minha família me mandou nas férias lá para uma cidadezinha lá do norte de Minas para poder ficar com ele, né, ficar com a família dele durante as minhas férias, assim. É uma coisa que é um episódio que me marcou muito, assim, né, essa questão, que eu acho que acabou também influenciando hoje quem eu sou, né. Bom, quando eu terminei o ensino médio, eu trabalhei, né, fiquei uns anos trabalhando, uns 2, 3 anos, mais ou menos, e aí depois que eu fui resolver fazer faculdade, né, e aí como a minha família não tem condições, né, de pagar uma faculdade privada, eu fui me preparar para fazer faculdade pública. Então eu fiz cursinho popular, né, fiz 2 anos e meio de cursinho, e aí consegui entrar numa universidade pública, que é a Unesp, né, e aí chegando lá eu
eu conheci o pessoal lá, né, do curso de geografia, né? Passei em geografia na época. E aí conheci o pessoal do curso, né, os veteranos, e aí eles me apresentaram a moradia, né? Então eu fiz faculdade numa universidade pública, morei na moradia da universidade, né? Recebi bolsa também durante todo o período da graduação, né? Bolsa de auxílio econômico, também recebi bolsa de iniciação científica, mais para o final, né, do curso. E também foi essa experiência, né, de fazer uma universidade pública e morar em outra cidade, morar na moradia, né, com estudantes, com pessoas estranhas, né, foi algo também que contribuiu, né, para a formação de quem eu sou hoje. Quando eu terminei a faculdade, né, eu já logo comecei a dar aula. E eu sempre quis dar aula em escola pública, porque eu sempre estudei em escola pública, né? E então tem sido, né, uma experiência assim, difícil, né? Difícil, mas é o que eu planejei, né? Sempre fez parte assim do meu projeto de vida, né? Sempre foi meu primeiro plano, meu plano A, né? Ser professora de uma escola pública. E aí eu tô nessa vida aí de professora desde 2012. E aí sempre morei sozinha, né? Desde que eu saí da faculdade, né? E aí em 2020, né? Um pouquinho antes ali da pandemia, eu conheci um rapaz que é o Cristiano, né? Atualmente meu marido. A gente se apaixonou. A gente ficou junto durante a pandemia, né? Aí a gente começou a namorar e tal. E aí, quando foi, acho que fevereiro de 2021, tava aquele volta, não volta, né? As aulas presenciais. E aí eu descobri que eu tava grávida. E, assim, foi muito louco porque eu nunca pensei em ser mãe, sinceramente, né? Não fazia parte dos meus planos, do meu projeto de vida, mas eu fiquei muito, muito feliz, né? Não sei porquê, não sei dizer assim. E aí, o ser mãe já é um pouquinho diferente, né? De estar grávida, porque quando eu estava grávida eu não me sentia mãe ainda. Hoje eu me sinto, e ser mãe é lindo, é louco e é difícil, assim. A sociedade que a gente vive, ela é muito individualista, né? As famílias, esse modelo de família, né, que a gente tem, assim, eles são muito individualistas. Uma família não apoia a outra. Então, quando a gente nasce mãe, né? Porque quando nasce um filho, nasce uma mãe também. Junto com a mãe já nasce a culpa, né? Já nasce a culpa, assim. E é o tempo todo, né? Essa culpa rondando a gente, a sociedade julgando, não importa o que a gente faça, né? Então, é sempre julgando a gente, assim, né? E eu imagino que isso só piora. Conforme a criança vai crescendo, né, esse julgamento só piora. Então, por isso que a maternidade para mim tem sido uma experiência assim muito louca mesmo, né? Essa tatuagem ela tem uma história interessante, assim, né? Que me motivou, né, a fazer essa tatuagem foi depois de um relacionamento extremamente abusivo, né, que eu vivi. Depois que eu saí dessa relação, eu tomei duas atitudes, assim, né, que pode parecer meio besta, mas que me libertou, assim, né, que eu me senti mais livre de alguma forma. E a outra coisa que eu fiz foi
foi a tatuagem, né? E na época que eu fui fazer a tatuagem, eu estava procurando uma mulher para fazer essa tatuagem, né? Então eu fui atrás, né, de uma tatuadora mulher, e aí apareceu uma para mim, uma menina, era na casa dela, tipo lá no fundo, né, fundo de quintal, assim, né? E ela estava começando, né? E ela estava começando a fazer tatuagem, não era muito experiente e tal, né? E aí ela acabou errando, né, algumas coisas assim, né, na hora de fazer a tatuagem mesmo. E aí depois eu tive que retocar essa tatuagem, né, e hoje ela tá assim, porque eu queria fazer vermelho, né, queria fazer da cor vermelha, né, por conta da minha ideologia política mesmo, né. E aí essa é a história da minha tatuagem. E aí sobre o Dia da Mulher, eu penso mais ou menos a mesma coisa que eu penso sobre a Lei Maria da Penha, né? É uma conquista, né? É uma conquista também do movimento feminista, mas é uma luta contínua ao mesmo tempo, né? Porque a sociedade vai mudando, né? E as pautas também do movimento feminista vão mudando, né? Os desafios das mulheres atualmente são diferentes dos desafios das mulheres do século XVIII, XIX, né? Eu acho que atualmente a sociedade vem tentando assim romantizar muito também essa data, né? Fazendo homenagens, entregando flores, esmalte, né? Tem de tudo, assim, né? E eu acho até legal, assim, né? Não sou contra isso, mas o problema é ficar só nisso, né? Porque aí tira o sentido, tira o significado dessa data, né? Que é uma data, assim, que representa a luta das mulheres e tal, né? É uma data mais política mesmo. A gente não pode tirar o sentido político dela e só romantizar, né? A gente precisa entender o sentido político dessa data também. Bom, a última pergunta é: quais são as dificuldades que você já enfrentou ou ainda enfrenta como mulher? Bom, eu acho que a maior dificuldade que eu já enfrentei e ainda enfrento sendo mulher é a dificuldade de ter voz. Eu acho que é a mais difícil, sim. Porque durante muito tempo, assim, né, principalmente nessa profissão, enquanto professora, que a gente precisa ter voz, né, ter voz em todos os sentidos, né, a gente fala uma coisa, né, em sala de aula, ou mesmo em reuniões, assim, né, várias, isso que a gente fala parece que não tem tanta importância, né, mas aí quando vem um homem, e muitas vezes ele fala a mesma coisa, aí sim, né, aí sim é dada a devida importância, né, e às vezes o cara falou a mesma coisa, né, então eu sinto muito essa dificuldade, né, é a dificuldade mesmo de ter voz, né, de falar e ser realmente ouvida, né, e eu penso que muitas vezes eu não sou ouvida pela questão de gênero, né, porque eu sou mulher e tal, né, e aí quando vem um homem e fala a mesma coisa, ele é ouvido, ele é vangloriado e tudo mais. Não sei, né, uma mensagem, um conselho que eu quero deixar para as mulheres, para as meninas todas que vierem assistir, né, esse documentário, é que sejam teimosas, né, sejam teimosas
sejam o que vocês desejam ser, né? Quer ser mãe, seja mãe, quer casar, casa, não quer, não case, né? Quer estudar, estuda, quer viajar sozinha, viaja. É isso, né? Sejam teimosas, lutem pelos seus direitos, preservem os seus direitos, né? Se a gente não preservar, a gente vai acabar perdendo. E é isso. Então, é assim que encerramos o meu expediente. Obrigada por ter me acompanhado e até a próxima.